Fala, pessoal. Meu nome é Beatriz Boscardini, sou professora orientadora da LS e hoje eu estou aqui com a Ana Laura, aprovada em 5º lugar no TCE Goiás e em 50º lugar no concurso de APO. Ana, se apresenta para gente. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, porque eu acho que é talvez até um momento de realizar mesmo, de realização das conquistas, enfim, do tempo que eu passei estudando, né? Então, é um fechamento para mim também, né? Meu nome é Ana Laura, eu trabalhava anteriormente no STJ, e minha trajetória com concurso já é uma trajetória bem extensa. Começou lá em 2012 e tive algumas pausas aí no meio do caminho, e agora, em agosto ou outubro, se não me engano, setembro, por ali, eu recebi o resultado do TCE de Goiás, né? Fiquei em 5º lugar. E não esperava, mas fiquei em 5º lugar. Depois recebi a aprovação do APO, que foi um processo seletivo bem extenso, assim, foi um concurso longo. E agora estou esperando o resultado do EPPGG, né? Com esse CNU aí andando devagarzinho, mas né, na expectativa de que fevereiro também saia esse resultado aí do EPPGG. Estou no curso de formação de APO agora, né? Já tem 1 mês e meio, mais ou menos. E é isso, assim, essa é a minha apresentação inicial. Já tomou aquela decisão difícil de qual cargo vai ficar depois de tantas aprovações assim? Bia, é aquela coisa, né? Foi o que a gente comentou aquele dia, o problema bom de ter, né? Essa coisa de, não sei para onde que eu vou. Mas eu tô entre ficar em APO mesmo, porque eu tô gostando bastante do curso, e já era um cargo que eu visava, né? Então já era um desejo meu também. E entre o EPPGG, que era o concurso que eu estava estudando inicialmente, né? O do TCE de Goiás foi muito difícil desistir, porque é Tribunal de Contas, né? E a gente sabe tanto da importância da competência do órgão, como também dos benefícios, né? Da carga horária e do salário, que lá tinha uma previsão de aumentar bastante. Então, eu fiquei com uma dorzinha no coração. Mas como minha vida estava toda montada aqui em Brasília, para mim ia ser muito difícil fazer esse movimento de ir para Goiânia. Meu marido trabalha aqui em Brasília, então eu acabei optando pelo APO, pelo menos até o momento, né? Sendo os próximos capítulos agora. É sempre uma decisão muito difícil, né? E as pessoas às vezes acham que a gente decide isso de véspera e tem uma super clareza, né, sobre qual caminho vai seguir. Às vezes, até o último minuto a gente está ponderando ali se realmente é aquilo, se é o melhor caminho, que a gente até tomar posse, a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Então, é uma decisão sempre muito difícil. Então, até aquela questão mesmo de cobranças de cartas de desistência, é claro que quando a pessoa tem certeza, né? Faz muito sentido, mas normalmente a gente não tem essa certeza. Não tem, e a galera manda o WhatsApp, né, perguntando se você vai desistir e tal. E aí você fica, poxa, queria dar uma notícia boa para essa pessoa, né? Mas por enquanto ainda não tem essa notícia. Então você fica meio. E eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que está no TCE Goiás agora, né? Ele entrou nessa primeira turma. E aí ele fica mandando mensagem: olha como o órgão é bonito, nossa, esse dia foi ótimo, nossa, muito bacana. E ficou. Ai, gente, podia ser eu, né? Mas eu que escolhi estar no APO, então é aquele sentimento meio louco, assim. Verdade. Ana, só para a gente contextualizar aqui, sua formação é em economia? Economia. Fiz economia. Aí, só que nunca trabalhei, assim, eu nunca tinha trabalhado especificamente com a minha formação, né? Eu trabalhei um tempo no Sebrae com projetos de startups, trabalhei um tempo aí no STJ, eu trabalhei com auditoria, trabalhei com projetos, agora no final estava trabalhando num gabinete, então eu rodei muito ali dentro do tribunal, mas eu sempre sentia eu me ressenti um pouco, assim, por não trabalhar especificamente na minha área, e eu queria achar um concurso em que eu conseguisse exercer isso. No STJ, o mais próximo que eu cheguei foi a auditoria mesmo. E aí, acho que essa coisa da área fiscal, área de controle, também surgiu dentro desse contexto de querer dar mais, ter uma carreira mais certa, assim, seguir uma linha mais, uma diretriz mais certa, que eu me sentia meio solta, assim, sentia que trabalhava bem, mas não sentia que
aquele era o meu lugar, assim, eu sentia falta do meu lugar. E aí o concurso e todo esse empenho entrou nesse lugar de pertencimento, de querer fazer uma coisa que realmente fizesse diferença. Porque como na STJ eu trabalhava, meu cargo era cargo administrativo, eu não tinha esse alcance, né? De trabalhar na área fim do órgão e fazer algo, e sentir que meu trabalho estava fazendo muita diferença ali naquele contexto que eu estava vivendo. Então, continuei estudando. Então, eu vou aproveitar o gancho, né? A pergunta que eu ia fazer na sequência, se bobear, você já até respondeu. Mas como é que foi essa decisão, né? Você estava lá no STJ e aí, eu lembro que você começou a fazer o acompanhamento com a gente no pós-edital para a CGU, na época, né? Foi final de 2021, né? Final de 2021. Isso. Aí você começou a estudar já no pós-edital, você estava voltando os estudos ali naquele momento. E o que te motivou especificamente aí a voltar a estudar? Bia, eu fico pensando assim, que eu acho que eu já tinha essa vontade dentro de mim, eu não sentia, porque depois que eu entrei no STJ, eu acabei me acomodando um pouco também, porque a gente quer descansar um pouco também, que eu já estava estudando ali, tinha uns 2 anos, e eu tinha tido uma chateação também com relação ao TCU, que eu tinha ficado no cadastro, e aí acabei não sendo chamada, então eu falei, eu acho que eu preciso descansar um pouco. E entrei, né, fui trabalhando e tal, entrei no cargo de chefia na época e trabalhei bastante, assim, considero que foi, acho que um dos períodos que eu mais trabalhei e gostava, assim, da temática, mas estava ficando muito pesado para mim o trabalho. E eu sentia que eu gostava de receber aquele salário a mais, aquela grana a mais, mas eu não queria, eu queria ter a opção de, às vezes, não estar no cargo de chefia, né, ganhar um salário melhor e não ter que me preocupar em estar exercendo, né, estar no cargo de gestão naquele momento da minha vida. E aí juntou uma estafa que eu tive de trabalho com essa vontade de sentir que eu nunca tinha realmente terminado esse projeto dos concursos e, enfim. Aí eu falei, não, vou voltar a estudar. E aí eu já tinha procurado a LS em 2019, mas como te falei antes, eu não estava preparada para voltar a estudar, eu ainda precisava descansar, então as coisas não fluíram bem, mas não pela LS, por minha causa mesmo. E aí eu voltei para a LS em final de 2021, né? Que surgiu esse boato do concurso da CGU. E eu falei, pô, bacana, um órgão tem um salário legal, né? Dentro de uma área que eu já estudava, então vou fazer, né? E aí eu me senti completamente perdida, tipo, por onde voltar a estudar, por onde começar, eu não tenho mais rotina de estudo e eu estava muito pesada na rotina de trabalho, né? E trocar essa rotina. Então, eu acabei tirando uma licença do trabalho, porque, enfim, a psiquiatra definiu que isso seria melhor para mim naquele momento, e fui voltando a estudar muito aos poucos, e entrei com uma medicação, né, na psiquiatra e tal, e aquilo foi me ajudando. Eu mudei de área na STJ depois, fui para uma área um pouco mais menos demandante no sentido de não ter que ficar administrando outras pessoas e gerindo outras pessoas, né? Porque isso naquele momento era a carga mais pesada para mim, assim. E aí eu voltei para a LS, fui voltando aos pouquinhos e fazendo aos pouquinhos mais ou menos, porque a gente entrou num pós-edital, né? Eu já entrei assim maluca num pós-edital, vou fazer isso aqui, né? E aí, nossa, FGV, ferro, né? Ferro, assim, feio, fiquei. E eu estudei bonitinho, assim, uns 4 meses, né? Estudando e tal, mas. E aí, naquela hora, já me deu um baque, assim, do tipo, caramba, acho que não vai ser só isso, né? Não vai ser aqui fazer por 4 meses esse arroz com feijão que as coisas vão sair do outro lado. E aí, dentro desse contexto de um trabalho um pouco mais tranquilo, né? E aí, já iniciado na consultoria da LS, aí eu falei, gente, e depois do baque, eu falei, não, preciso me organizar aqui, né? E a Bia já era minha orientadora. E nessa época, gente, Bia, não sei como é que você me aguentou, porque eu mandava mensagem, eu sofria muito, do tipo, ai meu Deus, não deu certo, não tô conseguindo, minhas notas não estão boas, os simulados, aquela coisa. E aí a Bia falou assim, Ana, e aí isso parou o concurso, né? Assim, não estava tendo muito concurso na área fiscal, ia ter o da Cefaz de Minas, ia ter algumas outras Cefaz, assim, mas menos do que aconteceu nos últimos tempos aí. E controle, teve a CGU, TCU, que eu não estava preparada ainda, então morreu aquele projeto para mim. E aí a gente conversou e falou, Ana, por que a gente às vezes não entra num básico de fiscal?
porque é é um escopo muito grande, assim, abarca muitas matérias, então na hora que você decidir se for por fiscal mesmo, ou até se você quiser fazer uma outra área, você consegue migrar bem, tendo feito uma base bem feita. Então, vamos fazer essa base de fiscal e aí a gente vê o que acontece. Falei, beleza, vamos nessa. Isso era tipo assim, maio de 2023, né? Não, 22. 22. Não sei se foi maio, não. Foi logo depois da CGU ali. Agora, deixa eu te contar as minhas impressões, né, daquela época. É engraçado porque, assim, eu estava começando na Guesser, você foi uma das minhas primeiras alunas na consultoria. E eu começando assim, mas já tinha, né, eu já tinha algumas experiências com base na minha vida de concurseira mesmo. E aí você veio assim, olha, eu tô voltando a estudar agora e tô querendo entrar no pós-estado da CGU. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E você falando ainda que tinha tido essa questão da estafa, eu falei assim, nossa, eu tive estafa também. E eu falava assim, como é que ela vai conseguir estudar no pós-estal com estafa? E você surpreendeu completamente, assim, no pós-estal. Seus desempenhos no pós-estal eram muito bons. Você realmente deu um gás muito grande. Eu lembro que você saiu desse pós-estal muito esgotada, né? Sim. E eu juro pra você que quando você saiu do pós-estal, o seu desempenho na prova não foi tão legal, né? Porque realmente estava voltando naquele momento e é nada mais justo do que você não ter ido bem, né? Você não tinha bagagem para ir bem. Sim, né? sim. E aí o resultado veio e eu falei assim, poxa, mas ela é muito boa, né? E eu vi pelo teu desempenho no pós-edital em si, embora na prova não tenha sido tão legal, pelos teus desempenhos no pós, eu falei, nossa, mas ela é muito boa, tomara que ela não desista. E eu lembro que você deu aquela balançada e você, ai, Beatriz, não sei o que eu... Você não chamava de Bia ainda, não? Ai, Beatriz, não sei o que eu vou fazer, não sei se faz sentido eu continuar estudando. E você tinha essa questão de querer ficar aí, né, no DF. Uhum. E aí você... eu tenho que fazer concurso DF, eu não sei para que eu estudo, eu não sei se eu estudo, eu não sei para que estudar, porque eu tenho que ficar aqui, não sei o quê. E eu falei assim, bom, tem que pensar num caminho, né? Eu lembro que na época a gente até parou, teve uma conversa, né, um pouco mais demorada, para poder alinhar os seus próximos passos. E a gente pensou realmente por esse caminho, né, de fazer uma base completa para a área fiscal pensando nisso, pensando se você tivesse que migrar para um legislativo, para um controle, ou mesmo para um concurso fiscal, a gente ia ter um bom repertório de matérias ali. E assim definimos, né? Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando você decidiu por manter com a gente, por comprar essa ideia de fazer a base, porque assim, e aí um pouco da minha experiência aqui do lado de cá, né? É muito comum ver as pessoas desistindo depois de uma frustração numa prova, né? E mesmo quando a pessoa é boa, que você vê que ela tem chance ali, às vezes ela até ou desiste de fazer um regular, ou topa fazer um regular, mas vai meio que nas coxas, meio que desacreditada. E você não, você deu uma resposta muito boa, né, nesse tempo todo. E eu lembro, assim, você vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória agora, né, mais especificamente, sobre as oscilações de humor, as inseguranças que você sentiu, as pausas que você fez, né, pelas questões pessoais mesmo. Sim. Mas eu me lembro de vários momentos na sua trajetória, eu me lembro de várias conversas que a gente teve no sentido de você, poxa, eu não tô confiante, eu tô muito desacreditada, não sei se essa preparação vai me levar em algum lugar, mas apesar disso tudo, de todas as questões, o principal que você fez, você manteve. Você manteve, você nunca esmoreceu. Você podia até afrouxar um pouquinho ali no ritmo, dar uma atrasadinha em outra, uma coisa bem pontual, mas você manteve ao longo de todo o período, né? Mas agora, então, aproveitando aí o gancho, conta pra gente da sua trajetória, desse regular. Bia, quando eu penso, eu olho para trás, foram quase 3 anos, assim, de preparação contínua, né? Parece que não fui eu, assim, parece que eu não... Parece que fui eu que eu tava lá, sabe? Mas olhando assim pelo retrovisor, é tudo tão... Passou rápido, mas ao mesmo tempo às vezes é uma entrega tão grande que a gente não sabe que a gente é capaz de entregar aquilo, assim. A gente não sabe nem o que tem dentro da gente que faz a gente ser capaz de... E assim, não no sentido ruim e pesado, mas no sentido de se superar mesmo, sabe? No sentido de se... É um trabalho de autoconhecimento e resiliência muito forte que a gente faz, assim, dentro dos estudos para concurso, né? Eu falo pro meu marido, depois que eu passei por esse processo, eu topo qualquer coisa, assim, Ana Laura, faz um mestrado, faz um doutorado, porra, é nóis, entendeu? Porque foi tudo tão, assim, eu tive que trabalhar tanto a minha cabeça, no sentido de, o que você falou, se a pessoa desiste e às vezes não consegue, né? Não é porque, assim, não, ele é um desistente, às vezes a vida tem vários percalços, né? Não é porque a pessoa, às vezes ela não tem condições de continuar pagando um curso, ou às vezes ela não tem tempo e
tem filhos, né? Então tem todo um contexto por trás, assim. Estudar para concurso é muito custoso mesmo. Então, assim... eu nem lembro mais. O que você me perguntou? Eu tô falando bastante coisa. Tá falando pra você contar um pouquinho sobre a sua trajetória no regular, as questões que você teve, as inseguranças, as pausas que você fez, as mudanças pelas quais você passou. Isso. Essa coisa do regular foi... É isso que eu tava contando, assim. A disciplina, ela tem essa coisinha de você acordar todo dia, né? E por 1 ano e meio, mais ou menos, eu acho que eu fiz o regular, né? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, por aí. Quase os 2 anos, acho por aí. Que foi 1 ano e meio, quase os 2 anos. Nossa, tá chovendo aqui. Tá fazendo barulho, não, fica tranquila. Tá, então bom. Pra mim, foi novo, assim, essa coisa de... Eu vou ter que virar aqui, Bia, desculpa. Tranquilo. Tá chovendo bastante. Para mim foi novo essa coisa de conseguir dedicar 5 horas do meu dia, 6 horas do meu dia para algo que eu ainda não sabia quando ia acontecer, se ia acontecer. Então, você nem tinha um cargo definido, né, para qual você estava estudando. Não tinha um planejamento. Tinha o planejamento da LS, que era aquele planejamento que eu estava seguindo, mas eu não sabia o que aquilo ia virar, né? E assim, se não fosse o planejamento da LS, é claro que é difícil a gente dizer que algo é impossível, porque a gente tem as ferramentas muitas vezes para trabalhar, né? Mas me ajudou muito, porque uma das minhas dificuldades era justamente planejar esse estudo. Porque eu começava a estudar uma matéria e eu achava que eu não devia estar estudando aquela matéria, que eu devia estar estudando outra. E a gente fica confuso, né? A gente entra num ponto cego de tipo assim... será que eu sei essa matéria? Ou será que, na verdade, eu acho que eu sei, né? E aí você ignora aquela matéria, tipo, eu sei. Aí você começa a estudar outros e fala, não, mas aquela matéria ali eu não tenho certeza absoluta que eu sei, né? E a gente entra nessa pira. E quando você tá com o planejamento da LS na mão, você só tem um trabalho, né? Que é um trabalho muito difícil, mas você só sempre estuda, né? Você não precisa ficar pensando se aquilo que você está fazendo é certo ou errado, porque muita gente já pensou por aquilo por você, para te ajudar, né? Para te agilizar um pouco a vida, assim. Então, esse primeiro momento de formação de base, assim, para mim foi essa coisa do planejamento e as interações com você no sentido de, Bia, tô cansada, Bia, não tô conseguindo, Bia, será que isso já vai gerar algum resultado? E eu acho que o principal papel, seu papel, Bia, na minha preparação, foi assim, você não me dava margem para criar uma falsa ideia da realidade e nem para desistir, porque você sempre foi muito pragmática e me colocar com o pé no chão, no sentido de, Ana, eu acho que isso aqui a gente precisa aprimorar, a questão da discursiva, eu acho que esse ponto, a questão de TI, acho que a gente pode ir por esse lado aqui. Então, você sempre foi muito pragmática, porque você tinha meus dados na mão também, então você sempre foi muito pragmática comigo. E, ao mesmo tempo, quando você falou assim, Ana, eu acho que a gente está pronta para entrar num pós-edital, eu tinha total confiança naquilo que você estava falando, porque eu pensei, opa, se a Bia sempre foi muito pragmática e muito pé no chão comigo, agora, então, quer dizer que eu posso estar preparada, né? Então, eu acho que isso foi diferencial, assim, para mim, essa coisa de não me deixar desistir. Ana, é normal, quando a gente tá cansado, a gente tem que aprender a descansar, né? E não desistir. Então, tire uns dias se você precisar, mas efetivamente descanse, né? Pegue esses dias para efetivamente descansar. Então, foi esse trabalho que a gente foi fazendo conjunto ali naquela formação de base e aí, nesse período, eu tive uma cirurgia. Nesse período, eu organizei um casamento. Nesse período, morei 6 meses nos Estados Unidos, porque meu marido foi fazer um doutorado de sanduíche, eu fui para lá fazendo teletrabalho, enquanto ele escrevia a tese, eu estudava na biblioteca, então eu tive que fazer vários ajustes, né, nesse período, assim, às vezes ficava 10 dias sem estudar, porque estava fazendo mudança, porque estava organizando casamento, mas dali a gente voltava, dali eu tentava pegar as metas da LS que eu não tinha feito e tentava adiantar algumas coisas. E dali a gente foi fazendo, né? Alguma coisa que você falou que é bem legal, né? As coisas da vida vão acontecer, né? Como aconteceu para você, casamento, como aconteceu a mudança para o exterior, às vezes vai acontecer uma estafa no meio do processo, as coisas vão acontecer, problemas de saúde, né? Sim. Enfim,
a vida continua acontecendo, a vida não para porque você decidiu estudar, né? E a questão é você saber para onde voltar quando essas coisas acontecem. Você sempre saber para onde voltar. E eu lembro que surgiam questões e inseguranças nesse processo, né? Muitas. É uma coisa que você não mencionou, mas que eu acho importante a gente compartilhar aqui. A Ana era uma pessoa normal, tá, gente? Ela era uma pessoa, assim, mega sóbria, que não se emociona com o edital, ela se emocionava com o edital. Eu lembro muito da nossa conversa sobre a Cefaz Minas. Você batia o pé comigo que você queria fazer, era uma ótima oportunidade. E eu falei, calma. Eu falei, calma, não é a hora ainda. E aí, eu sempre que dou essas opiniões, eu falo assim, não é a hora. Eu posso esperar duas reações. Ou uma pessoa que me dá um voto de confiança, né, em relação à minha opinião ali, que sempre busca ser o mais técnica possível, ou a pessoa ficar aborrecida comigo, né, e falar assim, não, eu quero seguir por outro caminho. Eu falei, tudo bem, né, e a Ana, ela sempre, mesmo contrariada, sempre ficava contrariada. Contrariadíssima. Não sei quem falavam pelas minhas costas, porque meu orelha ardia, que era uma beleza, mas contrariada, mas ela sempre aceitou a minha sugestão, né, de manter ali na base. Então, eu lembro de ter passado o Cefaz Minas, e eu acho que ainda teve algum outro concurso sobre o qual a gente falou, talvez Receita, não me lembro bem. Sim. E eu estava nos Estados Unidos e eu pensei em voltar para fazer a prova. Aí a gente decidiu também, e naquele momento também meu contexto era muito complicado, eu não me sentia segura, então eu acho que a gente tomou uma medida certa também em continuar o planejamento ali. E aí a gente conversava sobre isso, né? Você queria fazer a prova e eu falava assim, olha, o seu ganho é maior no regular nesse momento, né? Você precisa passar por isso. Você precisa passar por essa base. Aí você, né, vinha várias vezes, eu me lembro de você vindo me mandando mensagens angustiadas, porque o processo era longo, porque era cansativo, porque eram muitas matérias, porque tinha os desafios, tinha as matérias mais desafiadoras ali, né? E eu me lembro da gente tendo esse tipo de conversa, mas você sempre acatando essas sugestões, né? Não, tudo bem, não vou fazer o pós-edital. Você até chegou a fazer a prova, né, na Cefaz Minas. Eu lembro que você ficou bem chateada com o resultado. Você falou assim, eu lembro que você teve meio que uma crise ali, né? Será que eu estou no caminho? Porque o resultado não foi legal. Eu falei, olha, você não estava estudando especificamente para isso. E aí passou aquele luto ali, né, pós-prova, mesmo que você não tivesse feito pós-edital, sempre fica, né, o luto da reprovação que vem. E aí passou e você, mais uma vez, soube para onde voltar, né? E manteve a sua preparação. E aí eu lembro, você falou que quando eu te dei o já, você foi, né? Eu me lembro que eu estava sempre atenta a isso, né? Eu sabia que você queria ficar no DF e você já estava muito bem, assim, no planejamento regular como um todo. A sua média era bem acima de 80%. Eu acho que chegava aos 85%, 87% de média em todas as matérias, né? A gente estava fazendo a base mais completa da área fiscal. E aí saiu o concurso da Câmara dos Deputados. Eu falei, poxa, eu acho que ela está pronta para fazer o pós-edital. Mas eu pensei assim, ela vai sentir um baque muito grande saindo do regular para o pós-edital. Eu falei assim, não sei se é nessa prova que vai dar certo, mas ela está pronta para fazer um pós-edital e a gente precisa passar por esse processo. E não pode ser no concurso que é a menina dos olhos dela, né? E como você não tinha falado da Câmara dos Deputados, eu falei, bom, eu vou instigar ela, porque aí não é algo que partiu dela, então acho que o envolvimento emocional diminuiria um pouco, né? E você comprou a ideia, né, de fazer esse pós-edital da Câmara. Você fez um ótimo pós-edital. A gente tinha combinado o seguinte, eu me lembro, eu queria que você chegasse a pelo menos 80% da base, né? Você não chegou a finalizar a base toda, então você chegou até 80% da base. Sim. E aí a gente foi para o pós-edital. Você fez um pós-edital muito bom, mas ainda não foi na Câmara dos Deputados que a gente teve a aprovação ali. Mas eu acho que aquele processo foi bem importante para você ver que esse pós-edital da Câmara tinha sido completamente diferente do pós da CGU, né? Que tinha sido a sua experiência. Completamente, fato. E aí você já muito mais madura, ficou muito cansada no pós, porque afinal você, né, vestiu a camisa desse projeto. Mas eu acho que isso foi extremamente importante para você ter um pouco mais de tranquilidade com os próximos passos, né? E aí foi quando a gente decidiu direcionar os seus estudos para o CNU, né? Isso, perfeito. E aí, beleza. Aí fizemos a preparação para o CNU. Em relação à sua trajetória, você quer contar mais alguma parte? Em relação ao que mudou para você nesse pós da Câmara dos Deputados? Se teve alguma coisa? Ou quando você começou essa preparação para o CNU? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Esse pós-edital da Câmara foi justamente o que você falou. Foi um teste de fogo, assim mesmo, porque por mais que em termos de horas, especificamente, eu não estivesse estudando tantas horas mais do que eu já vinha estudando, porque eu já tinha muitas metas na minha malinha, né? Mas eu
é pesado, né? A dinâmica do pós-edital é uma dinâmica muito pesada. E essa coisa de, às vezes, eu normalmente não estudava à noite, então no pós-edital da Câmara eu passei a estudar um pouco mais à noite. Então eu estudava, tipo, das 10 ali até meia-noite para tentar pegar mais umas 2 horinhas. Então foi um pós-edital muito desgastante. Eu diria que acho que o mais desgastante que eu fiz dentro desse processo, até pelo meu momento ali também, né, dentro da trajetória, foi muito pesado. E aí depois aí teve uma frustração muito grande, porque justamente tinha uma expectativa muito grande, né? E aí, quando a gente direcionou para o CNU, eu ainda fiquei um tempo também, uns 15 dias sem estudar, tirei férias e tal. Voltamos para o CNU também, eu catando os caquinhos mesmo, porque o que tinha sobrado ali era meio pouco, sabe? Não tinha muita, não tinha mais muita coisa ali, não. Aí eu peguei os caquinhos e aí teve a prova do IPEA depois disso. E aí, depois da prova do IPEA, que era uma prova que era para ser parecida com a prova do CNU, aí eu baqueei, porque eu achei que eu ia melhor no IPEA do que eu realmente fui. E aí eu pensei, poxa, eu tô focando no CNU, por mais que a prova fosse dali 6 meses, eu pensei, poxa, então, sei lá, eu preciso revisitar algumas coisas aqui, né? Não tá legal, eu preciso ver algumas outras coisas. E aí, depois do CNU, depois dessa nossa decisão de entrar para o CNU, aí eu comecei a estudar na marra, porque eu também já tinha entrado numa outra estafa, e aí entrou toda a minha rede de apoio. Meu marido, meus pais, meus amigos, no sentido de assim, gente, ó, qualquer coisa eu vou ligar para vocês, tá, para conversar, para falar que eu não tô legal, tô precisando de um apoio aqui. Meu marido também, a gente teve uma conversa, algumas coisas de casa, ele também se agilizou para fazer. E aí entrei de novo na psiquiatra com medicação para ansiedade, porque era uma coisa que eu percebia que estava me atrapalhando muito, que às vezes eu tinha um conhecimento, né? Eu já tinha passado por aquela matéria, eu já tinha uma boa base nela, mas eu não estava tendo tranquilidade para olhar aquilo com os olhos menos pesados e mais leves, assim, acho que eu precisava disso, e a medicação me ajudou muito e foi essencial para mim nessa segunda etapa dos estudos. E aí, psicólogo também, já tinha um tempo, Beatriz, LS, entrou ali todo mundo, e aí eu estudei muito também nesse período, mas aí eu acho que eu fui virando a minha chave. Aí eu acho que 2 coisas assim que para mim foram muito importantes nesse período, nesse segundo período que durou mais ou menos de janeiro de 2024 até agosto de 2024, que foi o levar a sério as revisões, porque era uma coisa que, por mais que tivesse no meu roteiro da LS, por mais que fosse uma coisa que eu tivesse fazendo ali, porque tem na previsão, né, do nosso planejamento, eu acho que eu não fazia com o grau de dedicação e com o estudo ativo que eu precisava fazer, assim. E quando eu comecei a revisar mais, porque dentro dessa questão do IPEA, que eu falei, eu preciso dar uma olhada para o que eu preciso melhorar, falei, gente, eu estou fazendo todas as listas da LS, eu estou fazendo as listas extras da LS, eu estou fazendo as guias ali de estudos, tem guias específicas para aquele concurso, né? Focado. Então, eu fazia aquelas listas. Eu criava meus próprios cadernos, eu tinha as minhas favoritas, eu fazia o meu caderno no Word. Onde eu tô errando? Só que eu fazia e eu não estava relendo aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava dedicando tempo para ler com atenção aquilo que eu estava compilando. E aí, quando eu falei, gente, eu acho que é isso que está me faltando, talvez se eu tivesse começado a fazer isso antes, assim, com mais dedicação, eu sinto que para discursiva isso faz muita diferença. E até essa coisa das palavras-chave e dos termos técnicos que a gente tem que lembrar e que a gente tem que saber para fazer as questões mais rápido, para bater o olho e falar assim, o que o examinador quer de mim é isso, pá, porque a palavra-chave está aqui. Então, isso a revisão te dá, assim. Então, eu acho que foi essa questão, e uma questão que a gente já tinha conversado, por mais que exista um foco, né, você estude para um concurso, por mais que você faça um pós-edital,
eu acho que eu não tinha na minha cabeça que não era necessariamente eu que estava escolhendo o concurso, né? Mas o concurso também tinha que me escolher. Então, eu colocava muito peso, como se aquele concurso fosse o concurso da vez, e por vezes, ou eu não pensava se era aquilo mesmo que eu queria, ou simplesmente eu só queria que desse certo rápido, porque eu estava sendo muito ansiosa. Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar, que esse era o meu papel e que a minha hora ia chegar a hora que ela tivesse que chegar, assim, por mais óbvio que possa parecer, por mais que a gente saiba disso racionalmente, você colocar isso dentro do seu dia a dia, para mim fez muita diferença, assim, de realmente falar, gente, vai. Antes eu ficava assim, já tem 1 ano que eu tô estudando, já tem 2 anos que eu tô estudando, já tem 3 anos que eu tô estudando. Depois eu falei, gente, eu vou estudar, e a hora que for para ser, não foi o IPEA, não foi a Câmara, não foi a CGU, a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vou aqui no meu processo paciente para aprender mesmo a matéria. Porque eu acho que como a LS tem essa coisa boa de você ter as metas, porque é o que te direciona e é o que te dá capacidade de mensurar o que você precisa melhorar, e também para saber se você está no caminho certo, mas ao mesmo tempo, se você não descola um pouco, e a gente conversou também sobre isso, né, Bia? Se você não descola um pouco dessas metas no sentido de dedicar um tempo também para ter sensibilidade, saber onde você está falhando, porque tem um conhecimento que só a gente tem sobre a gente, você não vai sair do outro lado. Então, eu acho que uma virada também foi acompanhar o planejamento da LS, porque era aquilo que me dava escala, era aquilo que me dava disciplina, era aquilo que me dava dava ganho o norte, mesmo. Né, principal ali. Isso. Me dava o ganho, me dava o norte. Eu precisava também raciocinar, assim, do tipo, Ana Laura, cara, você tá fazendo 80... Porque a gente falou sobre o platô também, né? O platô, ele é um momento que você chega, assim, nos estudos, que você bate sempre naquele 80%, 83%, 85%, e parece que você não tá passando, mas os seus percentuais também não estão melhorando consideravelmente. Então, você precisa começar a olhar o seu estudo do tipo assim, cara, é um trabalho de investigação mesmo. Onde eu tô errando? O que eu preciso melhorar? E, às vezes, sair dessa... A gente, às vezes, não sei se é arrogante a palavra ou não é 100% honesto com a gente mesmo, mas a gente precisa realmente ter essa humildade de falar assim, olha, talvez isso aqui eu não esteja tão bem quanto eu acho que eu tô. Talvez isso aqui eu precise rever de novo. Então, foi isso que foi o momento de virada para mim, assim, que eu senti que a minha base estava formada aí. E eu acho que coincidiu, assim, de formar essa base junto com ter essas viradas e aí, às vezes, começar a fazer provas que eu nem estava estudando especificamente para elas, mas começar a ir bem nessas provas também e ser competitiva, né? Porque se a gente vai passar, a gente não tem controle mesmo. A gente tem que estar competitivo. Então, eu comecei a me tornar competitiva nas provas, a colocar a minha nota lá no olho na vaga e ver que, pô, pode dar certo, hein? Então, eu acho que foi do meio do ano para cá que isso começou a acontecer para mim, assim. E aí as aprovações foram uma feliz consequência mesmo desse processo todo, né? A gente vai falar especificamente dessas duas aí, do APO e do TCE Goiás, mas só deixa eu comentar umas coisas que você falou que eu achei super bacanas. Você tinha falado lá no começo da nossa conversa, né, sobre ser uma trajetória de autoconhecimento e estudo, né? E foi isso que aconteceu com você, né? Chegou num momento que você realmente abraçou esse processo de autoconhecimento e falou assim, o que eu, Ana Laura, posso fazer por mim, que eu sei que vai funcionar para mim, o que eu preciso aqui, né? Porque as metas, assim, e eu tive essa percepção quando eu estudei também pela LS, a meta, para mim, foi essencial, né? Eu dizia, chutando, assim, um percentual, porque, obviamente, eu não tenho como calcular esses percentuais, mas eu chutava, assim, que a meta era 70% do meu estudo, mas 30% era eu que fazia, porque a meta nunca ia conseguir alcançar as minhas necessidades, que só eu sinto na pele ali no dia a dia. Então, por exemplo, vai ter assunto que o meu desempenho vai estar bom, que o meu percentual vai estar bom, objetivamente eu estou bem naquele assunto, mas eu não me sinto segura naquilo. Então, se vier uma questão daquele assunto na prova, eu não estou bem. Né? E às vezes é isso, assim, eu vejo muitas pessoas se apegando aos percentuais de acerto, pensando, né, como você falou, cheguei num platô de 80% que tá bom. Mas as pessoas, às vezes, eu acho que é uma arrogância mesmo, né? Você olha para os 80% de acerto com arrogância, mas você esquece da humildade de olhar e falar, eu ainda tenho 20% de erros. E 20% de erros é um percentual grande. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? O que eu não estou fazendo que eu posso fazer de diferente, né? E até você falou que você negligenciou as revisões, mas eu acho que isso faz parte do amadurecimento no processo, né? Talvez, anteriormente, se você tentasse fazer o que você fez do meio para o final do ano,
não tivesse funcionado tão bem, porque você ainda não estava maduro o suficiente para poder se aprofundar nesse nível. Mas você foi amadurecendo no processo, foi se conhecendo, foi entendendo melhor as suas necessidades, e isso tudo fez parte da sua aprovação, né? Todo esse autoconhecimento, todo esse amadurecimento, tudo isso fez parte dessa vitória que você está colhendo agora, né? Sim. Agora conta pra gente, Ana, especificamente sobre como é que foram esses concursos do APO e do TCE Goiás, porque você não fez pós-edital, né? O pessoal deve não estar entendendo nada, você não fez pós-edital do CNU, e aí a gente está falando de aprovação no APO e no TCE Goiás. Então conta pra gente como é que foi isso. Bom, a prova do TCE Goiás, como eu te falei, eu tenho um amigo que fez essa prova e ele me mandou uma mensagem, falou, Ana, vai ter essa prova do TCE Goiás, meus pais moram em Goiânia, né? Você não vai fazer? E até esse momento, eu tava assim, gente, eu tava com muito medo de fazer prova. Porque como eu tinha me baqueado bastante no do IPE e eu já tinha conseguido ali no meio do caminho criar uma certa confiança, eu fiquei amedrontado, do tipo, eu não quero perder essa confiança que eu criei aqui. Aí ele falou, vamos fazer a prova e tal. Eu fiz a inscrição, mas meio sem intenção de fazer a prova especificamente, assim. E a do APO, a mesma coisa. Essas duas provas, que eram provas anteriores ao CNU, e eram provas, as únicas que eu estava inscrita, assim, eu não ia fazer. A do TCE, eu só fiz, porque meu marido viajou no final de semana, eu falei assim, vou para Goiânia ficar com os meus pais, e minha mãe falou, mas você não fez a inscrição do TCE Goiás? Vem, faz a prova. Eu falei, tá bom, então eu vou. Aí eu fiz a prova, e assim, já não estudava auditoria, tinha um período, né? Eu tinha estudado para a base de fiscal e tinha estudado muito antes, na época que eu estudava, porque eu estudei para o TCU lá em 2015, então eu tinha essa base de auditoria. Estatística eu vinha com uma base legal, né? Tanto de fiscal como da Câmara, que também caiu estatística, então estatística eu já estava com um percentual bom de acerto também. Caiu AFO, que era uma matéria que eu estava estudando, mas não tanto também, porque como as matérias que eu estava estudando para o CNU, eu também tinha que pegar matérias novas, né? Porque o edital veio todo diferentão e tal, então eu não estava estudando muito AFO, mas eu já tinha uma base, tanto do fiscal como dos estudos anteriores, por causa do TCU e do STJ, né? Então eu fui fazer essa prova e políticas públicas eu vim estudando para o CNU. Então fez esse caldinho ali, e aí eu fiz a prova, e aí as discursivas também, caiu uma discursiva sobre regime de recuperação fiscal, que acontece nos estados, né, e eu não tinha muito esse estudo de Tribunal de Contas de Estado, eu só tinha estudado o Tribunal de Contas da União, né, então eu não tinha esse conhecimento tão vasto do regime de recuperação fiscal, e caiu uma também de políticas públicas. E aí que você vê, quando você está preparado para fazer discursiva, né, que você já vem se preparando e que você já tem uma boa base, eu tirei uma ótima nota na discursiva, eu fechei a discursiva do TCE Goiás porque eu não sabia exatamente o que escrever, mas no fundo eu sabia o que escrever porque eu já tinha uma base legal feita, né? Então... E você sempre escreveu bem, né? Você sempre teve uma escrita muito boa, muito fluida, muito organizada. Isso é um ponto, assim, né? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em estudar para discursiva especificamente e elas não pensam nisso, né? Que às vezes você saber organizar ideias e saber expor, mesmo que você não saiba o assunto com tanta profundidade, mas você saber expor aquilo ali que você sabe, você saber expor bem, isso vai pontuar num texto, né? E você sempre teve essa escrita muito boa, muito clara, muito fluida. Então, isso certamente foi uma bagagem também de vida, né? De certamente Sim. muito treino de discursiva, de escrita na vida, que contribuiu muito para você ter esse resultado no TCE. Isso. Aí fiz a prova, joguei só mais uma coisa. Joguei minha nota no olho na vaga, e aí eu não achei que eu ia bem nessa prova. Assim. Eu fui lá, fiz a prova, aí eu saí no olho na vaga bem alto, assim. Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, coisa surreal. Aí falei pro meu marido, eu falei, e agora? Eu saí bem nessa prova, o que eu faço? Aí ele falou, você vai? Aí eu falei, o quê? Mas eu fui lá só testar. Ele falou, você é doida? Você tá estudando aí há 3 anos, é óbvio que você vai. Aí eu comecei a pensar, caraca, é mesmo, né? Eu tô há 3 anos nessa, concurso bacana, né? Aí que minha ficha foi caindo, assim, mas eu não tava muito preparada para essa novidade, né? Foi uma novidade para mim, assim. E aí o do APO foi a mesma coisa. A base de fiscal me ajudou muito, porque caiu TI, caiu estatística também, que eu já vinha, né, com escola de exatas, fazendo todas as videoaulas.
exercício, vendo o Guilherme resolver questão, então já vinha toda bonitinha. Aí caiu políticas públicas, estava estudando para o CNU, AFO estava estudando para o CNU, e aí juntou tudo e fui muito bem na objetiva, até caí uns pontos depois, porque eles anularam muitas questões de economia, e eu tinha ido bem em economia, então acabei caindo lá na projeção do olho na vaga, e fui para a posição 170. Aí teve uma segunda fase enorme de 4 discursivas, 2 pareceres de 60 linhas. E aí eu fui correndo para a Bia de novo. Falei, Bia, passei para a segunda fase desse negócio, o que eu faço? Estou estudando para o CNU e... No meio do pós-edital que a gente estava, né, do CNU. No meio do pós-edital, e passei para a segunda fase do APO, o que eu faço? Aí ela falou, Ana, vai administrando o CNU, assim, revisando as matérias, né? Vai colocando ali uma revisãozinha das matérias, vamos fazendo uma manutenção apenas do CNU e vai dedicando mais horas para a PO. Ela falou, na LS a gente está com um planejamento para discursiva de APO, né? E aí eu entrei nesse planejamento em paralelo e fui fazendo o planejamento de APO discursiva. Fiz curso de redação, né? Fiz o curso da discursiva, estudei muito políticas públicas e AFO, que eram matérias que eu estava estudando, mas não para nível discursiva, né? Então, eu estudei muito para a discursiva dessas duas. Economia também, para a discursiva de economia, e a outra discursiva foi de realidade brasileira, que já vinha numa pegada bem CNU mesmo, porque já caía essa questão toda de transição demográfica, e caía também questões de gênero, e, enfim, de desigualdade. Então, eu já vinha também estudando para o CNU e aprofundei no APO, que para mim foi ótimo depois no CNU, né? E aí, depois que passou o APO, eu subi de 170 para 50 depois da discursiva, assim. E aí eu nem acreditei, né? Eu pensei nessa época que você sempre foi muito boa, né, em discursiva, eu sabia que já tinha lido algumas redações suas, e eu falei assim, nossa, ela não pode perder essa oportunidade, né, tava bem preparada, teve um bom resultado no objetivo, eu falei, na discursiva ela vai subir, vai ganhar posições, né, então eu não lembro muito bem como é que foi essa cronologia, mas você vai poder me corrigir. Eu lembro que o CNU ia ser numa data e foi adiado, não era isso? Foi. Aí ele foi adiado. Aí, tanto que na LC a gente teve 2 etapas de planejamento. Teve um planejamento que iria, em tese, até a primeira data do CNU, e depois teria um segundo planejamento que seria um mais avançado. Aí eu acho que a gente fez exatamente isso. A gente finalizou esse planejamento, essa primeira etapa. Aí você entrou no pós-edital de APO e eu falei, depois, esse segundo planejamento vai ser mais rápido, porque vão ser mais questões, e se você não conseguir terminar alguma parte dele, não tem problema, que você já cobriu tudo aqui. Aí eu falei assim, mas vamos tentar dar um gás pra gente. Foi alguma coisa assim, né? Que a gente combinou. E aí deu certo, né? Deu super certo. Deu super certo. Muito bom. Nossa, Bia, foi ótimo. E aí eu terminei e aí fui pro CNU. E aí consegui tirar só 15 dias de férias, porque eu já tinha matado algumas férias minhas. E aí tirei 15 dias de férias no tribunal. E aí, menina, esses últimos 15 dias ali de agosto, eu tinha muito certo na minha cabeça que era meu último período de estudo. Eu sentia muito isso, assim. Eu falei, gente, são os meus últimos 15 dias de estudo. E eu estudei muito, muito, mas assim, não muito de horas, porque pro pré da Câmara eu tirei férias também. E eu estudava, tipo, 12, 13 horas, assim. Nossa. Eu não fazia isso. Eu fazia do tipo, assim, 8 horas bem feitas, sabe? Eu senti que eu fiz 8 horas bem feitas no meu pós-edital do CNU. E eu saí muito bem no CNU, né, também. Então, foi um fechamento muito bom para mim, assim, porque foi me dando algumas certezas, né, no sentido de, poxa, você tá competitiva, você tá no caminho certo, olha só, você já tá passando em outros concursos. E aí, quando eu fiz só com a base, quando eu fiz o CNU, eu fiz muito mais segura, assim. Segura porque eu já tinha algumas outras coisas que eu podia contar para trás, e também porque eu já sentia que, poxa, eu tô conseguindo colocar no papel, que esse era um drama que eu tinha de conseguir passar para a prova tudo que eu tinha absorvido, assim. E aí eu senti que eu já estava conseguindo fazer isso. E aí o CNU foi uma prova muito feliz para mim, assim, apesar de ter sido uma prova que se alongou muito, assim, que teve muitas questões no meio do caminho, tiveram muitas questões no meio do caminho, mas, assim, foi para mim uma prova muito feliz, porque eu já vinha desse processo de pessoal, né,
com a LS também, com esse apoio e com essa segurança das aprovações, né? De que o meu processo e os caminhos que eu tinha escolhido até então, ele era um caminho de sucesso, assim. Demorasse o tempo que teve que demorar, assim. Eu fiquei muito em paz com o meu processo, mas nem sempre foi... Isso é olhando para trás, assim, porque o processo ele tem esses momentos de dificuldade, de você ter dúvidas se é para você, de você sofrer bastante, de você ter medo de... porque eu vim de um... Eu convivo com pessoas, assim, que para algumas delas foi um processo muito parecido com o meu, assim, que passaram e tiveram um processo muito parecido no sentido de ser uma linha de crescimento, ter essa curva de aprendizagem mesmo. E aí tem aquelas pessoas que é tipo primo, sabe? Ah, porque meu primo passou no concurso estudando 3 meses, sabe? E aí eu ficava me comparando com essas pessoas do tipo, gente, já tem 6 meses que eu tô estudando, fulano. E assim, eu tô muito em paz com o meu processo. Acho que cada pessoa, ela ela demora o tempo que ela tem que demorar mesmo. Ela precisa entender algumas coisas no meio do caminho. A gente não é perfeito, né? A gente erra bastante, mesmo quando a gente está querendo acertar, e a gente tem que ter humildade para, né, aquilo que a gente falou, para poder aceitar isso também e passar por esses obstáculos, né? Então, meu processo foi um processo muito feliz e eu estou muito satisfeita, assim. Eu estou em Brasília, que era onde eu queria ficar, né? Com essa possibilidade de passar no CNU e também poder escolher o cargo de EPPGG. Mais uma decisão difícil para você tomar? Uma decisão difícil para eu tomar. Mas, assim, eu cada vez mais, dentro do curso de formação, eu tenho me identificado com a carreira de orçamento, assim, e de planejamento, porque na medida em que eu estava estudando também para discursiva, eu tive que me aprofundar mais nos documentos do órgão, sabe? Nos estudos do órgão, eu fui me apaixonando mais pelo trabalho ali dentro mesmo, e você ter essa possibilidade de trabalhar com orçamento, que já era uma coisa que eu gostava, né? E trabalhar com planejamento, que é uma coisa que está mais voltada para políticas públicas, que tem essa visão mais macro dentro do serviço público, trabalhar com PPA, que é um documento gigantesco. Então, eu acabei me apaixonando por isso também. E por mais que eu tenha começado querendo ir para a PPGG, porque a carreira é a mesma, né? As duas carreiras estão dentro do ciclo de gestão, então eu não sei. Eu tô quase tendente a ficar em APO mesmo. Cenas dos próximos capítulos. Sim, né? sim. Agora aguardamos ansiosas por esse resultado aí do CNU, né? Para saber se vamos ter que tomar mais uma decisão difícil ou talvez não tão difícil assim, né? Sim. E Ana, conta pra gente assim, a sensação de ser aprovada. Eu, pelo menos para mim, né? Quando eu acho que o auge da minha emoção foi quando eu vi o resultado final. Não foi nem na nomeação, nem na posse. Foi quando saiu o resultado final. Como é que foi a tua sensação aí ou da nomeação, ou da posse? Como é que foi o auge da emoção? Bia, assim, eu acho que a primeira vez que você vê o seu nome no Diário Oficial, ou que você sabe que você vai ser chamado, ela é inigualável, né? Então, a primeira vez, quando eu entrei no STJ, aquela sensação de virar servidor público foi, para mim, assim, o auge de tudo, assim, para mim. Eu queria muito, desde que eu entrei na faculdade, eu queria muito ser servidora pública. E por mais que não fosse o meu cargo de destino, assim, era uma realização de um sonho muito grande, que dá a sensação de que, tipo, daqui é daqui para frente, sabe? Daqui é daqui para cima. Então, eu fiquei muito feliz com a minha primeira aprovação. Mas a segunda aprovação, ela teve um gosto muito diferente para mim, assim. Ela teve um gosto de superação, ela teve um gosto de me trazer mais autoconfiança, assim, do que eu sou capaz de fazer, de onde eu sou capaz de chegar. Ela teve um gosto de também olhar em volta e saber que eu só consegui o que eu consegui porque eu tenho pessoas do meu lado que me deram muita força para chegar onde eu tô, assim. Eu tenho muito apoio dentro de casa, eu tenho muito apoio da minha família, então veio um turbilhão, sabe? Como passa a sua história, assim, na sua frente, assim, você fala, caraca, como é bonito a gente conseguir as coisas pela gente, assim. Para mim foi muito... E eu lembro que, assim, eu fiquei muito feliz quando eu sabia que eu ia ser convocada para a PO, né?
mas só que eu tava no trabalho, eu tava no meio de outras pessoas, então eu não podia dar aquele grito que eu queria dar, assim, tipo, caraca, que maravilhoso, acabou, né? Mas eu lembro de estar voltando para casa, assim, e quando eu entrei no carro, que eu acabei me despedindo ali das pessoas, porque eu já tinha expectativa de ser chamada, e então eu falei com a galera, pois é, galera, deu certo, então meu curso de formação começa tal dia e tal, e aí eu entrei dentro do carro, e eu fui dirigindo para casa, e aí eu comecei a chorar, assim, eu chorei o caminho inteiro, assim, de alívio, de felicidade, assim, satisfação por estar começando uma nova fase na minha vida, que era uma coisa que eu queria muito, assim, eu queria muito virar essa página, eu queria muito fazer outras coisas e tocar outros projetos pessoais e profissionais, então é bonito, é lindo, é uma coisa muito legal de passar, assim, e você dar essa alegria para as pessoas que te cercam também é muito legal, sabe? Então, vale a pena. Vale aproveitando aí, já manda um especial agradecimento às pessoas que estiveram mais do seu lado nessa trajetória. Ai, vou mandar um beijo pra Xuxa, né? Tipo isso. Não, mas, cara, o meu marido é o meu parceirão, assim, desde o momento zero que eu falei pra ele que eu queria voltar a estudar. Ele sempre esteve do meu lado, assim, ele sempre fez de tudo para facilitar isso para mim. Ele também já não aguentava mais, porque acaba que não é um projeto que é só nosso, muitas vezes, né? É um projeto que envolve todo mundo, porque eu tive que abrir mão de coisas, aí automaticamente ele tem que abrir mão de coisas também, e assim, ele foi meu parceiro não só no sentido de me dar esse apoio moral e tudo, mas também porque ele estava escrevendo na época que eu também estava no estudo forte, assim, então a gente às vezes ficava até tarde estudando junto. Você ter essa pessoa do seu lado faz uma diferença muito grande, assim. Meus pais, né, que os pais a gente vai entendendo como eles têm esse papel de nos formar como pessoas e cidadãos e valores e tudo. E trazem essa resiliência para a gente também desde sempre, né? Eu queria agradecer a LS e a Beatriz. Acho que aí tem duas coisas, né? Tem a LS empresa, que, enfim, super reconhecida, que faz esse trabalho disruptivo, né? Dentro do estudo para concurso. Iniciou um processo disruptivo aí que está acontecendo até hoje. Então, eu sou muito grata a toda a equipe da LS. Mas eu sou muito grata a você, especialmente, Bia, por ter me ajudado, por ter sido me dado esse apoio mesmo, assim, na hora que eu mais precisava. Eu até me segurava um pouco para falar com você, porque eu pensava, gente, nossa, eu vou chorar no ouvido da Bia de novo, sabe? E sempre fui acolhida, não como uma pessoa que fala, ai, nossa, vem aqui, deita no meu colinho, sabe? Eu não sinto que era assim, mas era mais no sentido de, Ana, você tá no caminho certo, respira, sabe? Que é um acolhimento que naquele momento era o acolhimento que eu precisava, assim. Porque o outro acolhimento de você é ótimo, você é inteligente, você consegue, eu tinha dentro da minha casa, né? Quem tinha esse papel, talvez, de me trazer isso, não era necessariamente você, né? Você tinha o papel de falar assim, Ana, olha aqui. Aí você me mandava os prints das minhas evoluções, falando, tá vendo essa pessoa? O que você falaria para essa pessoa, né? Você falaria que ela tá no caminho certo? E eu falava, caraca, falaria, né? E ela, então, essa pessoa é você. E então, assim, muito obrigada por tudo mesmo. Sou muito, muito grata, serei eternamente grata por você, pelo Sérgio, porque vocês, como família, nos ajudam também, né? A gente tem um grupo que também é um grupo de apoio, né? Dentro desse processo. Então, nossa, eu não podia ter escolhido um caminho melhor, assim. Para mim, funcionou muito. Obrigada, eu fico muito feliz de ouvir essas palavras e pode ter certeza que para mim foi uma honra imensa de acompanhar nesse processo. Assim, a gente tem pessoas com quem a gente se conecta mais, né? Que a gente se identifica mais com a história, com o esforço. E eu me conectei muito com você desde o começo, assim, um pouco pela questão da estafa, porque você teve num processo que eu estava vivendo uma também, e por toda a sua resiliência ao longo disso tudo, eu me identifiquei muito também com tudo que você passou e acaba criando um carinho, né? Então, pode ter certeza que para mim foi um prazer enorme te acompanhar e aguardo ansiosamente o dia que a gente vai sair para comemorar isso, né? Vamos sim. Tá se devendo,
para a gente se encerrar aqui o nosso bate-papo, manda uma mensagem bacana para quem ainda está na luta. Olha, eu acho que o mais importante de tudo, assim, eu durante algum período do meu processo de estudos, eu era muito persecutória comigo mesma, assim, de me cobrar muito, de errar uma questão e falar assim, poxa, você errou, você nunca vai conseguir, sabe? Então eu era muito cruel comigo, assim, dentro do processo de estudos. E para mim a virada de chave também foi ser mais falar melhor comigo mesma, assim, falar, poxa, Ana, bacana que você conseguiu estudar suas horas hoje, que você conseguiu dedicar esse tempo para você, porque é um projeto seu. Essa aqui você errou, mas você não vai errar mais, a gente vai estudar e na próxima a gente vai acertar. Então, eu acho que essa mudança de pensamento comigo mesma fez toda a diferença, assim. Então, para quem está nessa trajetória, eu acho que fica muito mais pesado se a gente... Porque já é um processo fisicamente cansativo, já é um processo financeiramente pesado, então a gente não precisa tornar a coisa mais pesada do que ela é, fazendo da nossa própria vida um martírio, né? Do tipo, como se a gente tivesse que estar se provando o tempo todo. Não, a gente pode ser mais bacana com a gente, falar palavras mais bonitas pra gente, assim. Então, eu acho que essa é a minha dica, seja mais amoroso com você e acho que as coisas tendem a funcionar, porque aí você fica mais resistente, mas aquilo vai te dar uma força extra, assim. Legal. Ana, obrigada por compartilhar com a gente a sua história, suas mensagens, seus aprendizados. Tenho certeza que foi muito valioso e vai poder ajudar bastante gente que continua aí brigando pelas suas respectivas aprovações. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, Bia. Obrigada, LS, por me trazer aqui para esse espaço, que é um espaço tão legal, né, de conversar, de troca, e para eu poder contar um pouquinho da minha história também aqui. Pessoal que assistiu a gente, obrigada por acompanhar até aqui e um forte abraço. Obrigada.